Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo presidente desta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, senador Vital do Rego, em nome de quem cumprimento todos os senadores presentes, cumprimento também o senador Flecha Ribeiro, todos os demais que aqui se encontram. Inicio dizendo que é uma honra muito grande ter a oportunidade de compor o Conselho Nacional de Justiça e, por essa razão, de retornar aqui ao plenário da CCJ, de rever senadores que eu aprendi a respeitar pela grande quantidade de trabalho que realizam. Muitas vezes a população tem a impressão de que alguns parlamentares não trabalham tanto quanto deveriam, e nas minhas andanças aqui no Senado, desde antes, por ter sido vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, aprendi que a rotina dos senadores é muitas vezes sobre-humana. É uma honra muito grande estar aqui também desta vez, tendo sido reconduzido ao cargo de Conselheiro Nacional de Justiça pelo excelentíssimo Procurador-Geral da República, já que se trata de uma vaga no CNJ destinada ao Ministério Público da União. Então, necessariamente, é uma vaga que deve ser preenchida por um membro do Ministério Público da União e pela segunda vez, tive a honra de ser indicado, agora me submetendo à avaliação dos ilustres senadores. Tentei encontrar todos os senadores ao longo dos últimos dias para me reapresentar. Enviei a todos um relatório sucinto de minhas atividades no CNJ nesses últimos 2 anos, que vou resumir de forma muito breve nesta apresentação. Antes de estar no Ministério Público Federal, eu fui empregado do Banco do Brasil, fui advogado militante, fui assessor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, fui assessor do Superior Tribunal de Justiça, assessor do ministro Demócrito Reinaldo, paraibano, que engrandeceu o Judiciário com sua atuação séria e serena no Poder Judiciário de Pernambuco e que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Fui promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios aqui em Brasília e desde 1995 tenho a honra e o orgulho de integrar o Ministério Público Federal. Meu ingresso, portanto, no CNJ ocorreu em 2011, em 11 de agosto de 2011, quando tomei posse, e creio que em razão do trabalho que venho desenvolvendo no CNJ, se me perdoam a falta de modéstia, tive o privilégio de ser reconduzido pelo Procurador-Geral da República para a função. No CNJ, eu tenho, além do trabalho de análise de processos, que é o trabalho cotidiano, digamos, dos conselheiros, o CNJ realiza simultaneamente uma enorme quantidade de projetos de interesse do Poder Judiciário. São tantos projetos que o CNJ realiza, que o CNJ conduz simultaneamente, que os próprios conselheiros não conhecem todos eles, porque muitos desses projetos ficam a cargo de colaboradores do CNJ, como, por exemplo, juízes auxiliares, que são convocados pelo Conselho para conduzir esses projetos, porque o próprio corpo de conselheiros, que é de 15 membros, não é suficiente para conduzir todos eles. Alguns dos projetos são efetivamente conduzidos pelos conselheiros e nessa perspectiva, eu recebi a incumbência, nesses 2 anos, de ser responsável por alguns deles, que vou relatar a Vossas Excelências e me disponho a prestar esclarecimentos adicionais. Desde que entrei no CNJ, eu sou ouvidor do CNJ, uma função que me parece da maior relevância, porque é a função de interlocução direta com o cidadão brasileiro. E a nossa ouvidoria, de certa forma, concentra as angústias e aspirações e reclamações e também elogios, nós recebemos elogios, de cidadãos do Brasil todo em relação ao trabalho do Poder Judiciário. Nós temos recebido aproximadamente 25 mil relatos por ano de cidadãos brasileiros, que dá uma média de aproximadamente 60 relatos por dia, que vêm para o CNJ. E esse volume de interlocução com a cidadania brasileira é interessante também porque nos permite, de certa maneira, auscultar quais são as principais demandas ou quais são os principais reclamos do cidadão. E como era de esperar, conhecendo as carências do Poder Judiciário, como a maioria de nós aqui conhece, aproximadamente 60% dessas demandas que chegam dizem respeito ao tema morosidade judicial. Então, é um volume eloquente que mostra que ainda precisamos avançar muito na melhoria, no aperfeiçoamento do sistema judicial e,
em boa parte, é algo que está fora do poder do CNJ, que é de racionalizar, a meu ver, a estrutura da legislação processual brasileira. Essa precisa receber do Congresso Nacional a atenção que vem recebendo e, se me perdoam a ousadia, uma atenção ainda mais intensa para racionalizar o nosso sistema processual, e nós poderemos falar disso mais na frente. No CNJ, tenho sido nesses 2 anos membro da Comissão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura, que desempenha sob a presidência do conselheiro Silvio Rocha. Eu sou um dos membros, junto com os conselheiros Emanuel Campelo e Gilberto Valente Martins, que passou aqui pela CCJ recentemente, também reconduzido. E a Comissão de Tecnologia da Informação tem realizado um trabalho muito importante em várias áreas. O principal projeto de responsabilidade da comissão é o projeto do Processo Judicial Eletrônico, conhecido como PJE, que o CNJ vem capitaneando nos últimos anos, procurando congregar as iniciativas dos tribunais brasileiros para a adoção de um modelo único de processo judicial eletrônico. Isso é algo que nós consideramos de grande importância, porque hoje, quando se fala em PJE, as pessoas pensam que existe um só modelo de PJE e, na verdade, isso não ocorre. Muitos dos tribunais brasileiros têm modelos diferentes de PJE e isso causa um problema muito sério para o advogado, porque o advogado se vê obrigado a conhecer o funcionamento, as características, e eu diria até as idiosincrasias de cada um desses modelos de processo eletrônico. Então, o CNJ, na sua função de coordenação dos esforços do Poder Judiciário e de supervisão do funcionamento geral do Poder Judiciário, desenvolve esse projeto, procurando trazer para esse modelo que ele vem desenvolvendo a adesão de todos os tribunais. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, de supervisão e planejamento, mas também com respeito à autonomia dos tribunais brasileiros. Sou representante do CNJ na ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é uma das principais iniciativas do poder público nos últimos 10 anos para aperfeiçoar o sistema brasileiro de prevenção e repressão da corrupção e da lavagem de bens. A ENCLA é uma iniciativa informal que reúne hoje cerca de 70 órgãos públicos e algumas entidades privadas, como associações de juízes e de Ministério Público, de membros do Ministério Público, a FEBRABAN e outras entidades, que se reúnem anualmente há 10 anos, estabelecendo estratégias para a prevenção e a repressão da corrupção e da lavagem de bens. Para citar apenas um dos exemplos de produtos importantes da ENCLA, está uma contribuição que a ENCLA deu ao projeto de lei que foi aprovado há pouco tempo, há 2 anos mais ou menos, salvo engano, ano passado, alterando a lei de lavagem de dinheiro e permitindo que qualquer crime ou qualquer contravenção seja considerado crime antecedente da lavagem. Esse projeto de lei, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, teve uma importante participação técnica da ENCLA na forma de subsídios, de notas técnicas e de trabalho de exposição desse tema aos senhores parlamentares. No CNJ, sou também responsável, junto, obviamente, com a equipe da ouvidoria, pelo Serviço de Informações ao Cidadão, que é o serviço que busca dar cumprimento a uma importantíssima lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é a Lei de Acesso à Informação. A lei prevê que todos os órgãos públicos brasileiros tenham um serviço de informações ao cidadão para receber as demandas de acesso à informação que qualquer cidadão brasileiro possa ter. Então, nós temos recebido demandas de toda espécie, todas, com raríssimas exceções, têm sido deferidas. As que não foram deferidas, não o foram por conta de previsão na própria lei, para os casos, por exemplo, em que o órgão público não detém a informação que o cidadão deseja. Então, nós recebemos, algumas semanas atrás, uma demanda de um cidadão que queria uma informação que não existia. Então, obviamente, nós não tínhamos como fornecê-la. O CNJ não tinha aquela informação, mas com exceção de casos assim, todas as demais demandas de informação têm sido sistematicamente deferidas pelo CNJ, num trabalho de transparência muito interessante. Até algumas demandas que em outros momentos poderiam causar algum constrangimento, como, para dar apenas um exemplo, nós recebemos lá uma demanda tempos atrás, que deferimos, para saber todos os deslocamentos dos carros oficiais do CNJ nos últimos anos,
com o nome do usuário e o destino final de cada um desses deslocamentos. E nós tivemos um bom trabalho para sistematizar esses dados, mas entregamos a informação para o cidadão, que era um jornalista e que depois usou essa informação para uma matéria na imprensa, o que é perfeitamente normal numa sociedade democrática. Então, esse é um trabalho importante que o CNJ vem realizando e que eu tenho o privilégio de coordenar no Conselho. Tenho também recebido algumas missões do CNJ no plano internacional, para minha honra. Eu fui representante do CNJ no ano passado, juntamente também com o conselheiro Gilberto Martins, na reunião da Comissão de Peritos para a implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos. Essa comissão reúne-se periodicamente, semestralmente, e nós estivemos lá no ano passado para prestar informações sobre o funcionamento do Poder Judiciário e as iniciativas que o Poder Judiciário tem recebido com a finalidade de cumprir a Convenção Interamericana contra a Corrupção. Tenho atuado também como colaborador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A Infam tem tomado uma dimensão muito intensa. Tem tomado uma dimensão muito intensa nos últimos anos. Atualmente está sob a direção da ministra Eliana Calmon, e eu tenho sido convidado a falar sobre o funcionamento do CNJ em cursos de aperfeiçoamento, de capacitação de juízes do Brasil inteiro. Sou atualmente presidente da Comissão Executiva Nacional do Fórum do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa. Também recebi a missão de coordenar o grupo de trabalho para diagnóstico e elaboração de propostas sobre o aperfeiçoamento da justiça militar no Brasil. Um grupo que foi constituído pelo plenário do CNJ para traçar um diagnóstico da justiça militar no Brasil e propor, se for o caso, como provavelmente será, medidas para aprimorar o funcionamento do Poder Judiciário, para racionalizar o funcionamento do Poder Judiciário militar no Brasil. E, mais recentemente, recebi a incumbência do presidente do Conselho de ser o coordenador geral de um projeto que me parece também muito importante, que é o projeto de diagnóstico e fortalecimento dos judiciários estaduais por meio do CNJ. É um trabalho conjunto do CNJ com parceria do Banco Mundial. Nós recebemos uma pequena doação do Banco Mundial e estamos fazendo esse trabalho em conjunto com os tribunais de justiça para diagnosticar o funcionamento dos tribunais de justiça, particularmente em duas áreas: as áreas de administração de recursos humanos e administração de recursos financeiros. Fizemos uma primeira reunião em Brasília, graças ao trabalho magnífico de um dos departamentos do CNJ, que é o Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ. A equipe do DPJ tem se desdobrado para dar eficiência a esse projeto, e o projeto está começando de forma muito auspiciosa. Será uma iniciativa inédita que busca encontrar nos tribunais de justiça do Brasil, já que é voltado especificamente ao Poder Judiciário Estadual, o que se chama de boas práticas na área de gestão de recursos humanos e financeiros, e de disseminar essas boas práticas entre os tribunais de justiça, notadamente aqueles que têm maiores deficiências na administração desses recursos, maiores deficiências de gestão desses recursos. É um projeto muito relevante, a meu ver, porque realiza justamente a principal função do CNJ, na minha opinião, que é a função de coordenação dos esforços do Poder Judiciário, de planejamento conjunto do Poder Judiciário. Essa, na minha opinião, senador Vital do Rego, é a principal virtude do CNJ. A população é muito atraída pelos julgamentos disciplinares do CNJ. O CNJ aposentou compulsoriamente um desembargador, o CNJ afastou um juiz, o CNJ aplicou pena de disponibilidade a um magistrado e assim por diante. Isso atrai muito a atenção da imprensa. É um trabalho importante, não se negue, o CNJ tem sido muito relevante na aplicação com maior rigor das penas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, mas eu diria que esse não é o mais importante trabalho do CNJ. O mais importante trabalho dele é justamente congregar os esforços do Poder Judiciário, que até então eram dispersos entre os 91 tribunais do Brasil. O Brasil tem 91 cortes, das quais apenas uma não se submete à jurisdição do CNJ, que é o Supremo Tribunal Federal, mas em todas as outras 90, em todos os 5 ramos do Poder Judiciário,
por falta de um órgão que congregasse esses esforços e que procurasse servir como interlocutor desses 90 tribunais, não havia coordenação de iniciativas. Então, o projeto do processo judicial eletrônico, por exemplo, o PJE, não poderia existir, a meu ver, se não fosse um órgão que coordenasse tudo isso, e esse órgão é justamente o CNJ. Esse outro projeto que eu mencionei agora há pouco, de diagnóstico e fortalecimento dos poderes judiciários estaduais, dificilmente existiria se não fosse um órgão como o CNJ, que consegue atrair para uma reunião, para um esforço conjunto, tribunais de todo o país, que são autônomos e que nem sempre falam a mesma língua, nem sempre direcionam seus esforços administrativos para a mesma direção, para o mesmo caminho. O CNJ realiza esse papel, traça metas para os tribunais, o programa de metas do CNJ é outra iniciativa da maior relevância que o Conselho realiza, procurando orientar os tribunais a seguir determinadas prioridades. Agora, por exemplo, nós estamos às voltas com a meta 18 do CNJ, que foi uma proposta do conselheiro Gilberto Martins, é preciso registrar o mérito da autoria de Sua Excelência, para que os órgãos do Poder Judiciário julguem até o final deste ano todas as ações que seja possível julgar relativas aos temas de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública ajuizadas até 2011. Então, os tribunais estão fazendo um esforço conjunto para isso. É verdade que nem todas essas ações poderão ser julgadas, porque algumas delas não estão ainda maduras para julgamento, ainda estão em fase de produção de provas, mas, mesmo assim, tem a fixação da meta pelo CNJ com a interlocução e com o trabalho coordenado com os tribunais, porque as metas não são impostas pelo CNJ, elas são fruto de um consenso do CNJ com os tribunais interessados. A aprovação dessa meta no Encontro Nacional do Judiciário, que aconteceu ano passado em Aracaju, tem servido como uma diretriz muito importante para que os juízes levem os seus esforços, intensifiquem o seu trabalho na direção de determinadas prioridades. Uma semana passada, por exemplo, eu fui convidado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é o meu estado de origem, para justamente expor o funcionamento da Meta 18 em um encontro regional de juízes no agreste de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. E isso mostrou justamente uma das concretizações que a meta gera, ou seja, o Tribunal de Justiça convocou os seus juízes para sensibilizá-los a dar tramitação prioritária àquelas ações. É justamente isso que a meta deseja, trazer, despertar a consciência ou fortalecer a consciência dos juízes sobre a necessidade de darem prioridade a determinados processos. A meta foi aprovada no ano passado, como eu disse, em novembro do ano passado, mas foi uma meta muito feliz porque ela está em plena sintonia com a voz das ruas que nós estamos ouvindo agora nessas manifestações populares, ou seja, a intensificação do combate à corrupção e à improbidade por parte aqui do Poder Judiciário. Então, após esses 2 anos, senador Vital do Rego, eu encerro agora, após esses 2 anos, eu que, confesso, mal conhecia o trabalho do CNJ, me tornei um entusiasta fervoroso do trabalho que ali se faz. O CNJ erra, como toda organização humana erra, mas o saldo que o CNJ tem para apresentar à sociedade brasileira é extremamente positivo. Isso se reflete na grande credibilidade que o CNJ angariou perante a população brasileira. O CNJ tem trabalhado de forma muito intensa em todas as gestões, todas as presidências que eu tive a oportunidade de lá ver, porque nesses 2 anos eu tive como presidentes o ministro César Peluso, depois o ministro Aires Brito e agora o ministro Joaquim Barbosa. Todos eles têm se dedicado, eu diria, além dos limites do ser humano normal para o funcionamento do Conselho, porque a carga de trabalho do Conselho é muito intensa. E com o concurso dos servidores, que realizam um trabalho muito valioso no Conselho, dos juízes auxiliares e dos conselheiros e dos demais colaboradores, nós temos, felizmente, conseguido mostrar resultados muito importantes à população, e isso me entusiasma a pleitear a recondução para um novo mandato de 2 anos. Então, eu me coloco à disposição de Vossas Excelências para qualquer indagação que desejem fazer. Agradeço a atenção que inúmeros senadores puderam me dar, apesar de sua agenda muito, muito intensa, nas vezes em que eu os procurei para me reapresentar. Me coloco à disposição da presidência para qualquer indagação que os senadores desejem. Muito obrigado, presidente.